Mateus capítulo 4, verso 1. Eu quero que você preste muita, mas muita atenção naquilo que Deus tem para ministrar ao teu coração hoje. Talvez você já leu esse texto que é sobre a tentação de Jesus, amém? Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amém pela palavra de Deus? Eu não sei se você percebeu, mas esse texto ele revela o poder da palavra de Deus. Diga assim, o poder da palavra de Deus. Jesus venceu toda a acusação do diabo, toda a investida de Satanás aqui, pela palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Nós passamos por muitos sofrimentos, por muitas situações difíceis, somos muitas vezes bombardeados pelo inimigo, deixamos de desfrutar muitas coisas, vivemos muitas vezes uma vida tenebrosa, porque nós simplesmente não entendemos o poder da palavra de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque por esses dias, até mais ou menos umas 2 semanas, eu tive uma experiência sobrenatural em aplicar a palavra de Deus na minha vida, em aplicar a palavra de Deus em certas situações que eu não imaginei que ao lembrar daquele versículo, imediatamente aquele mal passaria. E é muito importante você olhar para a palavra de Deus e entender que ela tem a resposta para tudo, amém? Se você precisa de cura, ela tem a resposta. Se você precisa de direção, ela tem a resposta. Se você precisa de salvação, ela tem a resposta. Se você precisa de paz, ela tem a resposta. Se você precisa de provisão financeira, ele tem a resposta. Para tudo que você precisar, a palavra de Deus tem a solução. Por isso você vai ver muitas pessoas dizendo: pastor, minha vida não tem jeito, eu já tentei de tudo. Essa é a maior mentira do diabo. Porque se você tentar de tudo, você vai para a palavra de Deus e ela vai te dar luz, ela vai te dar solução. Sempre há uma solução. Se você ainda não rompeu, você ainda não tentou de tudo. Eu falo isso não para te julgar, não para te condenar, mas para você entender que sempre há uma porta de saída. E à luz da palavra de Deus, nós nunca ficaremos sem resposta, nós nunca ficaremos sem solução, sem a intervenção de Deus. Então por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus com entusiasmo, com prazer, com paixão. Sabe por quê? Jesus é a palavra encarnada. João 1 diz que no princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, e essa palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus, amém? Então quando Jesus encarnou, essa palavra escrita se tornou carne. Então quando nós olhamos para Jesus, nós estamos falando da palavra de Deus encarnada, revelada, materializada em uma pessoa. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, usou a palavra escrita para combater todas as investidas do diabo, amém? E eu quero que você aqui saia daqui hoje entendendo como que você usa em coisas corriqueiras da sua vida, no seu dia a dia, a palavra de Deus, para que você vença, para que você rompa. Sabe, irmãos, às vezes eu preciso voltar aqui. Ano passado eu fiz isso, todo mês a gente decorou um versículo, amém? E o Espírito me fez lembrar, você precisa voltar a decorar todo mês um novo versículo. E nós vamos hoje
até o final dessa ministração, decorar um desses versículos. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter a palavra de Deus memorizada. Porque todas as respostas de Jesus aqui eram versículos bíblicos que ele tinha memorizado. Então, quando você não memoriza, você não acha interessante decorar versículos, você não acha interessante memorizar a palavra de Deus, você vai ser uma presa fácil para Satanás. Por exemplo, quando eu estou ansioso, estou preocupado, eu lembro de um versículo. Há uma palavra, há vários versículos na palavra de Deus. Jesus disse: não andeis ansioso por coisa alguma. Jesus disse isso. Se as aves dos céus são cuidadas, se os animais são supridos, e eles não plantam nem colhem, quanto mais vocês. Então, não se preocupe com o amanhã, basta o dia o próprio mal. Paulo falou isso: olha, lance diante de Jesus, diante de Deus, todas as vossas aflições, angústias, ansiedades, preocupações. Então, quando a ansiedade vem, eu vou para a palavra de Deus. Quando a preocupação vem, eu vou para a palavra de Deus. Quando o medo vem, eu lembro de um versículo. Quando a tentação vem, eu preciso imediatamente lembrar que versículo combate aquela tentação. Estão entendendo, amados? Você tem uma ferramenta tão poderosa que você não tem ideia. Talvez você está sendo tentado por algo. Você não vai vencer se esforçando. Não vou cair, não vou cair, não vou cair. Não, você não consegue vencer assim. Você tem que ir para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que a palavra de Deus diz acerca disso? E você tem que se apegar e através daquela palavra você declarar: é isso que a palavra de Deus diz a meu respeito. É isso que a palavra de Deus diz sobre mim. Estão entendendo? Então eu tive uma experiência, como eu disse para você, sobrenatural esses dias. De pegar um versículo e aplicar. A hora que veio aquela situação difícil na minha vida, eu lembrei do versículo e disse. Repeti ele. E aquilo foi profundo na minha vida. Me deu força, me deu vigor, me deu autoridade. E eu consegui sair daquela tentação ileso. Não precisei me esforçar, estão me entendendo? Porque qual é o nosso problema? Nós estamos diante de uma crise, nós queremos com a força do nosso intelecto, né, com a força da nossa consciência, do nosso entendimento vencer, e não é assim. Eu quero dizer para você que você precisa aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. A hora que a gente estiver diante de uma situação difícil, aprender a palavra de Deus. Agora, se você não, pastor, eu não conheço nada da palavra de Deus, você precisa ter interesse, para que você entenda isso. Eu vou citar aqui alguns versículos para que você entenda como que a palavra de Deus te dá norte, te dá direção bem específica. A palavra de Deus diz, primeiramente, que nós somos fortes, amém? Diga assim: eu sou forte, porque a palavra de Deus diz que eu sou. A palavra de Deus diz que nós somos fortes. Fortes e mais do que isso, corajosos. Mas deixa eu ficar só com fortes aqui. A palavra de Deus nos garante isso. E 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, fala como que é essa nossa força. Paulo fala assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando a Bíblia diz que nós somos fortes, não é que nós não passaremos por nenhuma situação difícil, mas ele diz: eu me glorio nas fraquezas, nos insultos. Fraquezas aqui são tentações. Nos insultos, nas necessidades, seja financeira, seja o que for, nas perseguições, nas calúnias, nas angústias. Porque quando sou fraco é que sou forte. Porque é nesses momentos que nós buscamos força em Deus. Então, quando eu estou debaixo de uma situação difícil, pastor, não estou tendo força, você precisa lembrar desse versículo. É quando você está fraco que você verdadeiramente é forte. Porque você não vai confiar na sua força, você vai confiar na força de Deus. Mas você nunca é fraco, porque a palavra de Deus diz que mesmo que eu esteja fraco, eu continuo sendo forte. Amém? E é nessa fraqueza que é manifestada a força. E essa força vem do Espírito Santo de Deus que habita em mim. É esse Espírito Santo que habita em você. É comum, irmãos, a gente passar por situações difíceis e a gente dizer o seguinte: pastor, está sendo demais para mim. Olha, está sendo um sofrimento muito grande para mim. E eu não quero aqui, em nenhum momento, minimizar o seu sofrimento. Porque eu olho para algumas pessoas e eu falo: olha, eu não suportaria a metade do que essa pessoa suporta. Eu não suportaria.
Então eu não estou minimizando em nenhum momento aqui a dor, o sofrimento que você esteja passando, ou que você venha passar. Mas você precisa olhar para a palavra de Deus e entender como que a Bíblia trata o nosso sofrimento, o meu sofrimento. E todas as vezes que eu acho que esse sofrimento está difícil demais, que eu não consigo, que eu não vou suportar, eu lembro desse versículo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, onde a palavra de Deus diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Eu não sou o único, diga assim, eu não sou o único que sofre. Porque quando a gente passa, a gente acha que é só a gente que está passando por aquilo. Ele diz, toda tentação, todo sofrimento, ela é comum aos homens. Não sou único, não sou exclusivo. Deus não está de perseguição comigo, ou o inimigo não está de perseguição comigo de uma forma especial. Todos passamos por situações. Então ele diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Presta atenção nisso, Deus é fiel. E o que acontece com isso? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Amém? Deus nunca vai permitir que você passe por um sofrimento maior do que você pode suportar, maior do que eu posso suportar, porque Deus é fiel. Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro, e Ele não vai permitir que você passe por um sofrimento, jamais, maior do que você possa suportar. Então todas as vezes que você pensar assim, pastor, está pesado demais, lembra desse versículo, Deus disse que Ele não é injusto, Ele não é infiel, Ele não permitirá que eu não passe por nenhuma tribulação, e aquela tribulação me derrote. Sabe o que significa? Você tem que olhar para todas as suas adversidades e crer numa verdade, ela não tem poder de me derrotar, ela não me vencerá, eu vencerei ela e sairei do outro lado. Amém? Não é o pastor Zé que está falando isso, é a palavra de Deus. E foi assim que Jesus venceu todas as suas angústias. Estão entendendo, queridos? Amém? Mas ele não termina, ele diz, mas quando forem tentados, tentados o quê? A se render, a se entregar, a se sucumbir, a dizer, é demais para mim. Ele diz, Ele lhes providenciará um escape. Ele não vai só te dar força para você suportar e passar por isso. Ele vai te mostrar uma porta de saída. Ele vai proporcionar para você um escape, para que o possam suportar. Mas Ele vai proporcionar o escape, para que vocês possam suportar o sofrimento? Não, para que vocês saiam desse sofrimento. E até que vocês não saiam, Ele vai dar força para vocês suportar, é óbvio. Mas Ele diz, Ele sempre vai proporcionar um escape, porque a gente sabe, irmãos, que tem certo sofrimento que a gente não aguenta por muito tempo, não é verdade? Se Deus não intervir, se Deus não mudar, se Deus não intervir naquela situação e vir em nosso favor, a gente se desfalece. Então Deus, Ele sabe a hora que você está sucumbindo, Ele sabe o quanto você pode aguentar, e na hora certa Ele providencia uma saída, uma solução, uma resposta, uma cura, uma direção, uma restauração, uma provisão. Então Deus é fiel. Não tem a ver com a sua fidelidade, tem a ver com a fidelidade de Deus. Não tem a ver com a sua bondade, tem a ver com a bondade de Deus. Não tem a ver com aquilo que você é, tem a ver com aquilo que Deus é sobre a sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Mas talvez você fala, pastor, eu me sinto tão pequeno, tão insignificante. Eu já passei muito por isso, de olhar para mim e me achar um lixo, de me achar insignificante e achar que isso é espiritualidade. Não é, isso não é a coisa boa, isso é acusação do diabo, isso é condenação do diabo. Quando você olha para você, e você se sente pequeno, indigno, né, insignificante, é o diabo tentando te intimidar, é o diabo tentando te diminuir, para que você pare. Só que é uma palavra acerca disso. Eu lembro do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e verso 10, falando dele mesmo, ele disse, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Olha que interessante. Ele nem sequer merecia ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguiu, ele matou, feriu muitas pessoas, destruiu muitas famílias que eram cristãs. Mas ele parou por aí? Não, olha o que diz o verso 10. Mas pela graça de Deus, não pelo mérito, não pela força humana, mas pela graça de Deus, ele diz, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele não
não ficou simplesmente dizendo eu sou o menor, eu não sou nem digno de chamar apóstolo, e se recuou. Não, ele disse, mas pela graça de Deus, essa graça não foi inútil. Eu trabalhei mais do que todos, fiz mais do que todos. E o apóstolo Paulo foi aquele que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Só do apóstolo Paulo, das 27 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13. E a maioria das igrejas plantadas no Novo Testamento foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Então você não pode nunca olhar para você e dizer eu sou insignificante. Olha, eu não sou ninguém, eu não sou visto. Pastor, olha, eu sou um caso perdido. Não é verdade. A palavra de Deus diz que é a graça de Deus que te faz grande. É a graça de Deus que te faz grande segundo Deus, não segundo os homens. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Amém? Então você não é pequeno. Isso não é espiritualidade. Sentir inútil, sentir pequeno, sentir indigno, não é espiritualidade. Ser orgulhoso também não, mas você precisa ser quem você é diante de Deus. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz a seu respeito. E você é filho, você é amado, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi chamado para ser embaixador de Deus nessa terra. É isso que você é. Então você não pode em nenhum momento olhar para você e dizer eu sou insignificante. Mas talvez você fala, pastor, não, esse não é meu problema. Talvez você está aqui e você está sempre dizendo o seguinte, eu não estou preparado. Você nunca se sente preparado para batizar. Você nunca se sente preparado para entrar no casamento. Você nunca se sente preparado para ter um filho. Você nunca se sente preparado para começar um negócio. Você nunca se sente preparado para nada. Você está sempre olhando para você e dizendo assim, pastor, eu sou tão incapaz, eu não estou pronto, eu não estou preparado, não é a hora, não é o momento. Isso vai passando dias, vai passando meses, vai passando anos, e você está o tempo todo se sentindo incapacitado. Sabe o que isso significa? De alguma forma você não entendeu quem você é em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e verso 3 diz assim, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Presta atenção nisso. Paulo está dizendo o seguinte, você que crê em Jesus, você é santo, amém? Vou falar disso por último, você é santo. Não porque você é bom, porque Cristo te santificou. Então você tem que olhar para você e entender que você é santo. Não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Mas você é santo. Então quando a Bíblia fala de santo, não está falando de pessoas especiais que não têm pecado. Está falando daqueles que creem em Jesus, está falando de você. Ele disse, olha, sabe quem são vocês? Vocês no dia do juízo vão julgar o mundo. No dia do juízo, você e eu, nós seremos juízes, junto com Deus, para julgar o mundo. Mais do que isso, nós vamos julgar os anjos. Você sabia disso? Que no dia do juízo, não vai ser Deus que vai julgar, seremos nós, na direção do Espírito Santo, que vamos julgar os anjos. Você fala, pastor, mas eu? Deus está te preparando para esse momento, fica tranquilo, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, não é pela tua capacidade. Mas você precisa entender que você não é incapaz. E Paulo está falando, gente, volta o verso 2 lá. O verso 2. Acaso não são capazes de julgar coisas de menor importância? Olha o que Deus está preparando vocês para fazer. Você acha que as coisas dessa vida você não tem condição de lidar? Ele está dizendo, sim, você tem capacidade, porque eu estou preparando você para no dia do juízo julgar o mundo e julgar os anjos. Então você não pode olhar para você nunca e dizer assim, pastor, eu sou incapaz. Josué capítulo 1, verso 9, ele disse uma coisa muito verdadeira, Josué, que isso aplica a você também. Ele disse o seguinte, isso foi dito a Josué no momento de muita responsabilidade que ele tinha que ter, que era conduzir o povo à terra prometida, porque Moisés já havia morrido. E ele disse, não fui eu que lhe ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então se Deus disse para Josué que ele deveria ser forte e corajoso, porque todos nós, você e eu, somos fortes e corajosos. Deus não é injusto, irmãos, de falar algo, ou de cobrar algo de nós, sem que antes Ele tenha nos dado, amém? Presta atenção nisso, Deus nunca vai te cobrar nada,
e dizer para você ser e fazer, e ser, ter uma postura diante de algo, 100 anos Ele te dá. É tanto que o dízimo, quando a gente fala do dízimo aqui, não é do que você vai ganhar, é do que você ganhou. Oferta não é do que você ainda vai ter, é do que você já tem. Deus nunca exige nada sem antes entregar nas suas mãos. Então você está dizendo que você é forte e corajoso, você é forte e corajoso. Talvez você ainda não entendeu, você não percebeu isso, amém? Você vai declarar isso: eu sou forte, corajoso, porque a palavra de Deus diz isso a meu respeito. Você precisa crer. Se Deus está falando isso acerca de você, é porque essa é a sua identidade, isso é quem você é. Somente a voz de Deus precisa ministrar no teu coração. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que ele vai fazer? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A gente estava lá no curso de casais, e lá é uma fazenda, e a hora que eu cheguei, que eu fui no banheiro, tinha um sapinho, fazendo vaso de piscina, e mergulhando lá. Falei, ixi, ó, que a minha esposa entrar aqui, isso aqui não vai dar certo. Tentei pegá-la, mas não consegui. Já avisei ela, falou, ó, não se assuste, tem um pequeno sapinho ali dentro do vaso, mas está tudo bem, aqui é a casa dele, conviva. Sabe por que eu falei isso? Porque eu vejo muitas pessoas tendo medo de umas coisas que eu falo, Jesus amado, não faz sentido isso. A Elisa está aí? Está no Kids? A Elisa está ali no Kids? E ela adora passarinho, animais. Só que, eu não sei o que houve, mas de vez em quando passa um casal de quero-quero perto do quintal lá em casa. E a hora que ela passa, ela fica receosa. Se ela está lá fora, ela corre para perto de mim com medo. Eu não sei se o quero-quero deu uns carreirão nela. Não sei que ela ouve o quero-quero, ela fica com medo. É bem possível que eles deram um carreirão nela e eu não vi. Mas ela tem muito medo de quero-quero. Mas toda vez que ela faz isso, eu menciono para ela esse versículo. Por que você está com medo do quero-quero? Você não precisa ter medo. A palavra de Deus diz que você tem domínio sobre os grandes animais e os pequenos animais. É claro que um quero-quero você vai enfrentar de uma forma, um leão você vai enfrentar do outro, mas você não precisa temer, você não precisa ficar apavorado. Lembra de Daniel? Daniel dormiu com leões, e o leão fechou a boca e não pôde devorá-lo. Sabe por quê? Porque ali estava cumprindo essa palavra. Deus deu para você domínio sobre todos os animais, grandes e pequenos, porque sobre você há a imagem de Deus gravada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe como que Davi, ainda menino lá no pasto, derrotava ursos e leões? Porque ele acreditava nessa verdade. Deus me deu domínio sobre todos os animais, grandes e pequenos. Sabe como que ele derrotou aquele gigante? Porque ele sabia que se Deus deu autoridade para ele sobre os animais grandes e pequenos, daria também sobre aquele gigante. Entendeu a importância de você conhecer o poder da palavra de Deus e entender quem você é à luz da palavra de Deus? Então as irmãs aí não precisam ter medo mais dos sapinhos, são inofensivos. Você tem domínio sobre ele, você tem poder, autoridade sobre ele, e os homens também. Tem uns irmãos aí que não pode ver, que sai correndo, vê uma barata, desespera. Não, misericórdia, você não pode. Gente, se você tem medo de uma barata, como que você vai enfrentar um gigante? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou brincando, mas estou falando sério. Se você não começar a vencer esses medos pequenos, como você vai vencer os grandes, Jesus amado? Então começa a aplicar a palavra de Deus nessas coisas pequenas. Eu não tenho medo. E eu vi que ela entrou lá de boa. Entrou e não teve medo, porque ela creu na palavra de Deus. Eu tenho domínio sobre essa ranzinha aqui, misericórdia. Aí você fala, ai pastor, é nojento. Não é assim que você fala? Alguns irmãos falam isso. Não pastor, não é que eu tenho medo, eu tenho nojo. Eu quero desconstruir isso na sua vida também. Gênesis 26, verso 31, verso 31 diz o seguinte: na manhã seguinte, não volta lá, é Gênesis, no mesmo capítulo, verso 31, Gênesis 1, 31, 1, 31, 1, 31, 1, 31, e Deus viu tudo o que havia feito,
até os sapinhos nojentos que você disse, havia ficado muito. Preparem, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Então deixa eu te falar, por mais que você olha para algo e você fala, é nojento, não foi o que Deus disse que Ele fez tudo e disse, é muito bom. Irmãos, eu fiquei imaginando Noé naquela arca, talvez ele não precisou carregar os sapos, mas ele carregou todo tipo de animal, não é verdade? Se eles tivessem medo de conviver com esses animais, o que ia acontecer naquela arca? Noé ia entrar para um lado, a mulher dele ia sair pelo outro. Eu quero dizer para você que Deus te deu autoridade, e tudo que Deus fez é bom, até a cobra, até o pernilongo, sim, que o diabo destruiu, reverteu, usou isso para o mal, mas tudo que Deus fez é bom. Então por mais que você fale, eu tenho nojo, foi Deus que fez, e tudo que Deus fez é bom. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter nojo, você precisa encarar, porque Deus te chamou para reinar sobre tudo que Ele criou, amém? Toda a criação. Pastor, por que você está falando isso? Porque se você não entender esse princípio pequeno, básico, irmãos, você não entende o grande. Se você não entender que Deus deu domínio sobre os animais pequenos e grandes, como que você vai reinar nessa vida? Como que você vai enfrentar uma enfermidade? Como você vai enfrentar talvez a perca de um familiar? Como você vai enfrentar muitas vezes a demissão de um trabalho? Às vezes uma rejeição, o término de um casamento que faliu. Você precisa entender quem você é, entender que Deus deu para você autoridade sobre todas as coisas, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas estão comigo, amém? Eu espero que você esteja me entendendo o que Deus está querendo falar com você aqui. Tudo começa pelas pequenas coisas. Talvez você quer matar um gigante de uma vez. Não, Deus não vai te dar um gigante de uma vez, vai te dar um urso. Talvez vai começar com os animaizinhos pequenos, vai te dar um urso, vai te dar um leão. Para que chegar o gigante, você está encorajado, você está preparado, você entenda que sobre você foi dado o poder de reinar, de dominar, segundo a palavra de Deus, amém? Segundo a palavra de Deus. Mateus capítulo 10, verso 28, fala uma verdade. Irmãos, eu entendi na palavra de Deus que eu não preciso ter medo de ninguém. Eu não me sinto intimidado diante de nenhum homem. Fulano é matador, mata não sei quantos, assassino. Não vai lá não, né? Fulano está jurado de morte. Não tenho medo dessas coisas. Não é porque eu sou corajoso não, porque eu sei quem me guarda. E sabe o que a palavra de Deus diz? Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eu vejo pessoas intimidadas. Fulano está me ameaçando. Confia que naquele que te guarda não dorme. A Bíblia diz que você não precisa temer, você precisa confiar no Senhor, o seu Deus. Aí você fala, pastor, não quer dizer que eu tenho que ter medo de Deus? Não, sabe por quê? Sabe qual é o único que você deveria ter medo? De Deus. Só que, olha o que o próprio Deus diz em 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se somente de Deus você deveria ter medo, ele diz, nem de mim você precisa ter, porque eu não sou aquele que te condena, eu não sou aquele que te julga, eu não sou aquele que te faz o mal, eu sou aquele que te guarda, que te protege e te ama. Eu te falo, você tem medo do quê? Você precisa ter medo de quê, meu amado? Se o único que você deveria ter medo, ele diz, não precisa ter, porque você é amado por mim. Eu amo você de todo o meu coração. Eu amo você tanto que eu dei meu filho, meu único filho, para morrer no seu lugar. Então eu quero te encorajar hoje a se levantar e entender que você não precisa temer. Você não precisa temer essa enfermidade, você não precisa temer esse problema que está no seu casamento, na sua família, você não precisa temer esse problema financeiro, você não precisa temer essa crise espiritual, você não precisa temer, né, talvez essa crise conjugal, você não precisa temer. Você tem que olhar para Deus e entender que nele não há nenhum medo. O perfeito amor lança fora todo medo. O único que você deveria ter medo, ele diz, não precisa, porque você é amado. E todos os dias, eu me defino para você como aquele que é amor. Eu conheço muitas pessoas que têm medo do inferno. Muitos. Quer dizer para você que você não precisa ter medo do inferno. Você tem um Deus que ama vocês, você confia nele, nenhum mal chegará à tua casa.
nenhuma condenação baterá na sua porta. Eu conheço irmãos que não podem dar uma trovoada, já corre para dentro de casa. Ai meu Deus, está caindo raio, vai vir uma tempestade. Você tem medo? Levanta a mão assim, vamos ver quem tem medo de tempestade aqui. Está vindo uma chuva terrível, você já fica apavorado. Principalmente os irmãos que moraram em cidade grande, teve alagamento, quando chega a chuva é terrível. Deixa eu falar uma verdade para você. Você não pode ter medo dessas coisas. Estou falando para você ser imprudente, presta atenção. Não estou falando de você ser imprudente, amém? Eu espero que você esteja me entendendo. Não estou falando de imprudência, estou falando de você não temer. Sabe o que a palavra de Deus diz acerca disso? Das catástrofes naturais. Mateus 8:26 diz assim. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Isso porque o barco estava no meio de uma tempestade. Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. Sabe por que ele fez isso? Porque quando vira uma tempestade, toda vez que vem uma tempestade, começa a cair raio, aquela coisa, eu só repreendo, falo: Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha casa, a minha família, porque é o que a tua palavra garante. Porque Jesus, no meio daquela tempestade, ele repreendeu aquele vento e imediatamente cessou. Você não precisa ter medo, você está sendo guardado por aquilo que parou um mar furioso, que acalmou a tempestade com o poder da sua palavra. Jesus fez isso para dizer para você que você não precisa temer nenhuma catástrofe natural, porque você está guardado por aquele que tem poder sobre todas as catástrofes naturais. Amém? Então, a hora que vir as tempestades, agora você vai dormir tranquilo. Quem me guarda é Deus, é Jesus. E Ele acalmou. E Ele disse o quê? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mas tem muitas pessoas que têm medo do diabo. É comum quando tem alguém possesso, endemoniado, a primeira coisa que ele faz é ir lá expulsar, sim ou não? Não, a maioria das pessoas, quando lida com endemoniado, eu vou ligar para o pastor. Por quê? Porque ele tem medo do diabo. Ele fala: eu vou lá, esse bicho não vai me obedecer, é só o pastor. É um engano do diabo. Você tem poder sobre ele. Sabe o que diz Tiago capítulo 4, verso 7? Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Ele diz: portanto, submeta-se a Deus. Amém? Você faz isso? Você crê em Deus, se rende a Ele. Mas em relação ao diabo, ele diz: resista ao diabo, e ele vai te pegar, é isso? Não, resista ao diabo, enfrente o diabo, bate o pé, ordena que ele saia, que você não tem medo dele, que no nome de Jesus ele não tem poder sobre você. Sabe o que vai acontecer? Diga assim: ele fugirá. Ele fugirá. Tem pessoas que não podem dormir no escuro, estou com medo. Gente, é o diabo que tem que ter medo de você, está entendendo, amados? Você não precisa ter medo. Você tem medo do quê, meu Deus do céu? Você vai bater o pé e ele vai sair em retirada. Diga isso para o seu filho, diga isso para sua filha, que talvez tenha medo de dormir sozinho. Não, tem que dormir com a luz acesa. A palavra de Deus diz que você não precisa temer nem o diabo, porque você vai resistir, ele vai fugir de você. Mas você precisa entender que lá, o animalzinho pequenininho, você precisa começar dominando ele, para lá na frente você dominar o diabo. Senão, na hora que chegar, você vai se apavorar. Compreende? Então, eu quero concluir dizendo para você que você é o que a palavra de Deus diz que você é. Então, você é forte, você é corajoso. Agora, um terceiro item que eu quero concluir falando: você é santo. Amém? Você é santo. Diga assim: eu sou santo. Esses dias, um irmão me ligou, um irmão muito precioso. E ele, eu vou narrar aqui as palavras, ninguém vai saber quem é, mas só para você entender como que o ser humano ele cai em umas armadilhas tão simples. Ele diz assim: pastor, uma mulher me ligou e quer que eu vou lá na casa dela. O que o senhor me diz? Antes de eu responder, vocês já imaginam a minha resposta: porque eu tenho as minhas necessidades, né, pastor? É um homem solteiro. Eu disse: eu tenho minhas necessidades, né, pastor? Falou: verdade, você tem suas necessidades, mas sabe o que a Bíblia diz? Que você deve refreá-las. Irmãos, ele murchou na hora, então não devo ir não, né, pastor? Eu falei: óbvio que não. Porque a gente usa uma fraqueza para justificar o nosso erro. Há uma necessidade, a gente sabe disso, mas sabe o que diz Gênesis capítulo 4, verso 7? Quando você for tomado por um desejo profundo, mas você sabe que é pecado. A Bíblia diz o seguinte: se você fizer o bem não será aceito, mas se não o fizer, sabe que o pecado ameaça a porta.
ele deseja conquistá-lo, mas você deve. Então se ele diz que você deve dominá-lo, porque você tem poder sobre ele. O diabo, ele não tem poder de obrigar você a pecar, você que decide. Não, eu tenho minhas necessidades, né, pastor? Você sabe. Sim, você tem a sua necessidade, mas a Bíblia diz que você deve refreá-las, todas elas. Tem hora que eu tenho vontade de fazer coisas absurdas, principalmente quando alguém me tira do sério. Ou é só o pastor que é assim? Quando a tua mulher te perturba lá, teu namorado, te tira do sério, o que passa na sua cabeça? Só coisas boas, né? Você vê anjinhos voando assim. Mas aí você lembra, opa, quem que eu sou? Eu devo refrear esse desejo, né? Passou alguém e teu olho cresceu. Uau, que mulher bonita, que homem bonito. O que você faz? Achei muito bonito, mas não é para mim. Então vou refrear esse desejo. Estão entendendo, amados? Então você precisa entender que você é santo. Quando você entende isso, se você é santo, você tem poder sobre o pecado, porque a palavra de Deus diz isso. Sabe, é muito importante você crer nessa verdade. Muitos irmãos falam assim, pastor, geralmente quando a gente peca, sabe qual é a nossa desculpa? Todo mundo é assim, pastor, a carne é fraca. Quem já ouviu quem já fez essa afirmação? Eu falhei, mas você sabe, a carne é fraca. É uma verdade, sim ou não? É uma verdade, a carne é fraca, só que esquece da outra parte. Olha o que diz Mateus 26, verso 41. Quando que a carne se torna fraca? Mateus 26, 41. Vigie e orem, para que não caiam, hein? Então primeiro ele diz, vigia, ora e você vai ser livre da tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então se o espírito está pronto, o que eu tenho que fazer? Só exercitá-lo. Então se eu exercito ele, que nem você está aqui no culto, ouvindo essa palavra, você está decorando versículos bíblicos, você está se alimentando da palavra de Deus, você está exercitando o espírito, amém? Só para você entender, nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então nós somos espírito, alma e corpo. O novo nascimento acontece no espírito, por isso que o espírito está pronto. Quando você crê em Jesus, você nasce espiritualmente, isso acontece no espírito. Mas a santificação, ela acontece na alma. Estão entendendo, amados? E o corpo é transformado. Com o passar dos dias, do momento, o corpo vai sendo transformado. Aí eu quero concluir em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu quero que você entenda que santo não é aquela pessoa que não tem pecado, amém? Todos nós somos falhos, somos pecadores, mas deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa o pecado te dominar, não deixa os erros te dominar, porque todo pecado, ele é destruidor, ele vai trazer um dano sobre a sua vida. Estão entendendo, queridos, amém? Então eu quero que você entenda que Deus te deu poder de domínio, Deus te deu autoridade sobre todas as coisas. Deus te deu autoridade sobre todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de... Olha que coisa interessante, Deus te deu um espírito não de covardia. Covardia é medo, amém? Diga assim, eu não tenho medo, porque quem habita em mim não tem medo. Ele não te deu um espírito para você ficar com medo, mas Ele te deu um espírito que ele é o quê? Ele tem poder. Poder para você decidir, poder para você viver o que é o melhor para você. Ele te deu poder para que nada te domine. Você crê nessa verdade? Irmãos, eu quero que você creia na palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Lá em Romanos, capítulo 3, verso 4, não precisa projetar, deixa esse versículo projetado. Ele diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então se Ele disse, olha, que Ele te deu poder para ter domínio próprio, poder para fazer o que você deseja, se Ele te deu poder para você viver o que você anseia para a sua vida, para a sua família, aquilo que você dizer, segundo a palavra de Deus, acontece. Mas Ele te deu um espírito também de amor, te deu um espírito de equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio? É moderação. Porque muitas vezes as coisas saem do nosso controle, não é assim? Então você precisa crer que Deus te deu domínio próprio, que Deus te deu a luz da palavra de Deus, unção para ter domínio sobre tudo e sobre todos. Então eu gostaria, cadê o louvor? Eu gostaria que você nessa noite tomasse
uma postura em relação a essa palavra, e você acreditasse que você é alguém forte, não porque você é bom, mas porque Deus te tornou forte, que você é corajoso, não porque você é o bonzão, mas porque há um espírito dentro de você, que te faz todos os dias ser encorajado, que você é santo, não porque você não tem pecado, mas aquele que habita em você, ele vai te santificando, ele vai te dando força contra tudo aquilo que te domina. Amém? Você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para ser livre, você dizer não para aquilo que você não quer, e você dizer sim para aquilo que você quer. Declare isso aqui: pois Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu tenho domínio próprio sobre mim, a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre mim. E eu quero agora orar por você.